Você provavelmente já se perguntou por que alguns Fair Valley Gaps acabam sendo respeitados e outros passam direto. Eu tenho recebido muitas perguntas relacionadas a isso e nesse vídeo eu vou esclarecer o que você precisa observar para conseguir operar o Fair Valley Gap de forma segura e ter uma boa taxa de acerto. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Então vamos lá, vamos falar do Fair Valley Gap. Para você conseguir identificá-lo é muito fácil, é muito simples. A complexidade está em entender a validade do Fair Valley Gap. Mas como que acontece a formação? Ele acontece com três candles, tá? Sempre que o segundo candle ele fizer o rompimento da máxima do primeiro e o terceiro candle ele não voltar para preencher esse espaço, que foi ali o espaço do rompimento, você tem um Fair Valley Gap sendo formado. Essa lacuna de valor justo é o Fair Valley Gap. Isso é muito simples. Tá? Muito simples mesmo de você conseguir identificar, até um indicador vai trazer isso para você nas suas análises. Só que não significa que isso é ponto de operação. A gente vai falar mais adiante do que você precisa observar para conseguir validar isso para um trade dentro dessa região. Só que o que você precisa entender do Fair Valley Gap? Não é um setup. O Fair Valley Gap ele representa um desequilíbrio entre oferta e demanda, entre comprador e vendedor. Se você tem esse desequilíbrio, é muito importante que você esteja ao lado do cara que está ganhando essa briga, nesse caso do lado esquerdo, do comprador. As instituições tendem a levar o preço para essas áreas novamente, para fazer o fechamento dessa ineficiência e capturar a liquidez aqui também dentro desse ponto. Por isso que essas áreas são extremamente sensíveis e importantes no gráfico. Então, do lado esquerdo a gente tem um Fair Value Gap de compra, do lado direito nós temos um Fair Value Gap de venda, onde este primeiro candle ele é rompido, o terceiro candle não volta para fazer o teste e a gente tem esse espaçamento como o Fair Value Gap. O ponto mais relevante do Fair Value Gap acaba sendo os 50%. 50% é o ponto que geralmente eu faço as minhas operações. Olhando esses caras, você consegue me dizer qual é o melhor Fair Value Gap? Eu deixei algumas notas aqui estabelecidas para mostrar para vocês que o mais importante não é identificar o espaçamento entre o rompimento, e sim entender onde que isso está encaixado. Percebam que o primeiro é idêntico ao segundo, só que o segundo ele está num contexto totalmente ruim para uma operação de compra. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. O terceiro, ele é idêntico ao 5, a mesma formação, só que o 5 tem 3 estrelas. O 3 tem apenas uma estrela. Por quê? Por causa do contexto. E o quarto também tem uma formação diferente, mas está classificado como ruim. Então não basta olhar a lacuna. A gente tem que entender onde que está encaixado. Vamos para o gráfico que vai ficar muito mais simples de vocês entenderem. Antes da gente passar pelos Fair Value Gaps, eu queria deixar um recado importante. Olha só a estrutura desse treinamento que vai ser o último do ano que eu vou fazer. Um treinamento focado 100% nos conceitos do SMC e do ICT, onde você vai conseguir entender exatamente o que precisa acontecer no seu gráfico para te dar uma operação segura, com risco baixo e o retorno elevado. Tudo que a gente vai trabalhar nesses 2 meses está escrito aqui e é o que vai te tornar especialista de SMC. São 8 semanas de treinamento, você vai ter acesso a 2 meses de sala ao vivo, você vai ter análise de performance individual, coisa que ninguém faz no mercado, só dentro da minha mentoria. A gente vai ter um psicólogo dedicado para nos auxiliar nas questões emocionais, vai ter um grupo exclusivo no Telegram e 2 anos de acesso ao conteúdo. Essa mentoria está com uma estrutura sensacional. Valor para você fazer parte dessa mentoria em grupo, R$ 1.497 ou 12 vezes de R$ 149,90. É o valor de uma pizza que você come no fim de semana, é o que você conseguiria pagar para estar dentro desse treinamento. Então não vacila, vem comigo, eu vou mudar essa sua trajetória dentro do mercado. Se quiser mais informações, é só acessar o link da descrição, me chamar no WhatsApp, falar que você tem interesse em participar do treinamento e a gente seguir juntos aí nesse processo. Então vamos lá, diretamente do gráfico da Black Arrow, que eu estou utilizando pela corretora Zero Market. Se você quiser conhecer mais, tem o link aqui na descrição. Eu estou aqui com o gráfico de Nasdaq, 3 minutos. Vamos falar sobre esse movimento. Percebam que o mercado está trabalhando na extremidade de uma estrutura de baixa. Ou seja, tínhamos aqui um contexto vendedor. Esse movimento de alta ele foi um movimento de pullback. O movimento que cumpriu o percurso até a zona de venda. Na zona de venda, o mercado acelera o seu movimento de baixa, entra fluxo vendedor, perde o fundo anterior e deixa um Fair Value Gap. Qual é a nota desse Fair Value Gap? É a máxima possível, porque ele está reagindo a um ponto de venda que ele deveria reagir, ou seja, um ponto institucional. Este Fair Value Gap ele tem muita relevância para ser marcado, porque aqui tem contexto, é uma reação num ponto de venda. Perfeito. A gente percebe que na sequência o mercado vai deixando vários Fair Value Gaps pelo caminho. Aí o meu questionamento é o seguinte:
todos os Fair Value Gaps desse movimento são válidos para uma operação? Deveríamos considerar todos para uma entrada? Certamente não. Por que não? Porque você tem que entender qual que é o limite de retrocesso do preço. Até onde ele pode subir para buscar um toque ou um fechamento de um order block ou um último Fair Value Gap para pegar a liquidez. Até a extremidade. Então, se você entra aqui, você já está no fim praticamente desse movimento. Aqui é um risco, aqui é um risco, aqui é um risco, e aqui é o seu menor risco para se fazer uma operação dentro dessa sequência de Fair Value Gaps. Esse é o primeiro ponto. Por mais que estejam todos dentro de um movimento de baixa, validado, o último ponto acaba sendo sempre a área mais segura para se pensar numa operação. Nesse momento, tivemos mais uma formação de um Fair Value Gap, em uma nova estrutura gerada aqui pelo preço. Percebam que ele faz um micro pullback, deixa uma falha, faz mais um fluxo de venda, mas esse Fair Value Gap acaba não segurando. Por que que não segura? Porque isso está sendo gerado justamente para gerar liquidez. Esse movimento de venda que foi gerado é conhecido como inducement. É uma formação de um movimento de baixa para justamente o institucional levar o preço para o lado oposto e ir buscar o seu ponto de venda. Notem que nesse mesmo movimento ele também deixa um Fair Value Gap. Um Fair Value Gap que é o da imagem que eu trouxe para vocês. Este segundo da imagem. Esse cara, ele é bom para se operar? Depende muito do contexto, porque olha só, se a partir desse movimento que ele ganha essa estrutura, ele volta para cá, ele ainda tem espaço para subir, para pegar o Fair Value Gap da parte extrema, da parte superior. Então sim, esse Fair Value Gap dá para ser operado, mas você precisa entender que é um movimento de pullback, é uma pernada para buscar o melhor ponto de venda. Muita gente não consegue compreender isso. Acaba entrando numa operação aqui e acha que o preço tem obrigação de romper o topo anterior. Não tem. Essa estrutura de venda ela é válida. Tá? Então a gente vai deixar marcado aqui o Fair Value Gap da parte superior e esse Fair Value Gap da parte inferior. Os Fair Value Gaps do meio do caminho a gente vai desconsiderar. Percebam que o mercado chega a tocar exatamente no ponto do Fair Value Gap, mas não buscou os 50%. Agora sim, nós temos o fechamento completo do Fair Value Gap. O que eu espero aqui, a partir do toque nessa região? Eu espero uma nova reação de venda. Para quem já fez a entrada dentro dessa movimentação, considerando o Fair Value Gap, a entrada se dá aqui, o stop tem que ficar acima do candle que formou o Fair Value Gap. Então a gente tem aí um stop protegido acima daquele ponto, tentando buscar o quê? A renovação dessa estrutura, entendendo que ele pode encontrar barreira aqui nesse Fair Value Gap na parte de baixo. Vamos ver qual foi o desenvolvimento? Ó, pontos importantes. O mercado fica aqui trabalhando nessa área, depois ele vai buscar o order block. Notem que ele chega a buscar ali o order block extremo, que isso é esperado também para essa movimentação. Sempre é um risco entrar no Fair Value Gap quando a gente tem o order block na retaguarda, porque o mercado pode sim ir buscar, e a gente vê que ele buscou, falhou e gerou uma barra vendedora. Essa barra está representando o começo da reação daquela região de venda. Agora, olha só que interessante. Nós tínhamos aqui também este Fair Value Gap. Este Fair Value Gap, ele estava numa boa região. Será que fazia sentido a gente marcar para fazer uma operação de compra aqui nesse ponto? Já no fim desse movimento, dentro da área do ponto de venda? Com certeza não. E muita gente compra nesse tipo de Fair Value Gap. Por isso que está tomando stop e não está sabendo por quê. Aqui não é zona de compra. Aqui você tem que estar atento à venda ou esperando essa reação de venda para você poder vender, certo? Vamos seguir. Agora nós temos um novo Fair Value Gap formado. Aqui o mercado volta para dentro desse Fair Value invertido, que é também um ponto do nosso operacional, mas fica para tema num outro vídeo. E a gente tem aqui a formação, então, de um novo Fair Value Gap. A partir desse momento, o mercado não toca essa faixa de preço. Aqui seria uma entrada válida, tá? Considerando essa reação que foi gerada em cima, essa nova reação que foi gerada aqui, sem dúvidas, uma entrada aqui seria a confirmação da confirmação para pegar esse movimento até aqui embaixo. O mercado, neste momento, passa reto deste Fair Value Gap. Ele faz aqui o preenchimento na sua totalidade. Ou seja, não representou uma defesa compradora, pelo menos não nesse candle que fez a entrada para o Fair Value Gap. Isso mostra que, dentro dessa estrutura de pullback,
este Fair Value Gap não é um Fair Value Gap forte, porque existe probabilidade do quê? Do mercado completar esse movimento para baixo. Muita gente opera Fair Value Gap em perna de pullback e toma muito stop. A partir de hoje, você já vai tomar cuidado com esse tipo de movimento. Agora, um belo exemplo, mais um Fair Value Gap formado a partir desse ponto. Será que é um bom Fair Value Gap para pegar a venda, para a continuidade desse movimento? Já estamos praticamente no fim da perna de baixa. Será que vale o risco de entrar aqui para completar esse movimento até aqui? Será que não tem chance do mercado subir para tocar o Fair Value Gap mais extremo e depois fazer isso aqui? São as perguntas que você deve fazer no dia a dia. Esse tipo de pergunta feito de forma antecipada, antes de entrar numa operação, vai te fazer refletir, tomar mais cuidado com esses Fair Value Gaps que aparecem em fim de movimento. Olha o que acontece, o mercado passa dali sem mesmo gerar um esboço de reação. Corta esse Fair Value Gap como se ele não existisse. E realmente isso acontece. Por quê? Porque está posicionado num local ruim. O mercado ficou enroscado um bom tempo nessa região. Ele não buscou ainda o Fair Value Gap de cima e agora ele deixa um novo Fair Value Gap nessa formação. A situação aqui é a mesma da anterior. O mercado está muito próximo de uma região de fundo, né, vindo desse movimento de baixa confirmado e a chance é de continuidade da baixa. Porém, a gente está numa região baixa, numa região barata para se pensar em venda. O melhor ponto de venda acaba sendo na extremidade. E agora, depois de muito tempo, o mercado veio atingir o seu alvo, sem retornar para o Fair Value Gap lá em cima. Ou seja, ele segurou numa estrutura menor, parou aqui em alguns pontos internos, mas não foi buscar a extremidade. A partir do toque nessa faixa de preço, a partir da captura de liquidez que está sendo gerada aqui, agora este Fair Value Gap ele já perde a relevância, coisa que também muita gente não considera. O mercado já está vindo de um fundo, já capturou uma liquidez, e se ele retornar para aquela região, precisamos entender, isso daqui ainda está válido? Será que ainda temos oportunidade de venda nesse ponto, ou será que o mercado a partir de agora passa para uma busca de liquidez em áreas superiores? É isso que a gente vai acompanhar. Estamos chegando aqui num momento importante e eu vou mostrar para vocês uma operação que eu fiz hoje. Aqui um ponto importante. Observem que o mercado, em um movimento de notícia gerado hoje, eu falei desse movimento que estava acontecendo exatamente ao vivo enquanto estávamos na nossa sala. O mercado tinha aqui um fundo marcado de um dia anterior, que era exatamente a mínima da sessão asiática. Aqui também nós tínhamos a mínima do dia até então. O mercado faz essa varredura de liquidez no momento da notícia e o que ele gera na sequência? Ele gera esse Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap é o último da imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Ele é parecido com o Fair Value Gap anterior que eu acabei mostrando. Ele é o mesmo que esse cara aqui em cima. Olha como o contexto muda tudo na formação do Fair Value Gap. Aqui nós tivemos uma varredura de liquidez no movimento muito agressivo, pegando a sessão anterior, pegando um fundo importante e tivemos essa baita reação de compra jogando o preço para cima. Aqui é uma clara evidência de um desequilíbrio para o lado comprador. Ali em cima, já naquele final de movimento, chegando num ponto de venda, não existe um desequilíbrio para o lado da compra para ele continuar subindo. Aquilo é um percurso sendo feito para um ponto de venda e a probabilidade era de um movimento de baixa. Aqui não. Aqui a gente tem o sweep e aqui a probabilidade é de um movimento de alta. Então, este movimento gerou um belo de um Fair Value Gap e aqui sim foi possível observar uma operação de compra acontecendo neste exato momento no toque dessa região. E já não tínhamos nem mais intenção de parar nessa faixa de preço, porque o alvo desse movimento foi exatamente aqui, a máxima da sessão de Londres. Trabalhamos com esse topo como um ponto de alvo e vocês vão ver o que aconteceu na sequência. O mercado simplesmente foi lá, passou do Fair Value Gap, inicialmente ele acabou dando uma enroscada ali, mas não foi o suficiente para jogar para baixo e deu o alvo no topo desse movimento. O mercado parou aí? Não, o mercado passou o dia inteiro subindo e continua subindo até o momento dessa gravação. E tudo foi gerado a partir de uma bela varredura de liquidez e principalmente de um Fair Value Gap sendo formado dentro de um bom contexto para uma operação,
possibilitando a entrada e a condução desse trade de forma segura. Aqui nós até tivemos também um outro Fair Value Gap na sequência, super válido para ser operado, já que o mercado estava com o mesmo alvo em aberto e tinha chance dele continuar subindo nessa movimentação. Então é isso que vocês precisam observar. Sempre o contexto vem em primeiro lugar. Nunca setupizar. Deixar a coisa engessada, como se aquilo ali fosse um indicador que te mostrasse compra e venda em todo lugar. Isso não funciona. Você tem que ter o contexto alinhado para conseguir filtrar os melhores Fair Value Gaps. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam aí de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vamos para cima e até a próxima. Tchau, tchau.